Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos aqui, Senhor, agora com o coração pronto para ouvir a Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e sejam transformados para a glória do Teu nome e que o Senhor nos traga a resposta, nos traga a solução em meio ao perigo, em meio à luta e às dificuldades. Assim, nós já te agradecemos por este momento. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, os salmos são textos religiosos, ou também conhecidos como orações poéticas, que são capazes de louvar a Deus, agradecer, pedir, reconhecer nossas fraquezas que pesam e que muitas vezes nos desanimam. O Salmo 42 é exatamente assim. Ele é uma oração composta por 7 versículos que possuem muito sentido e emoção. O Salmo 142 é um sincero e comovente clamor de um coração angustiado, buscando o refúgio, buscando a misericórdia em Deus, diante de adversidades esmagadoras. E o salmista começa expressando sua súplica de maneira intensa e direta, elevando sua voz ao Senhor em um pedido por misericórdia, sem reter nada em sua comunicação com Deus. Ele derrama seu lamento e angústia diante do Senhor, revelando vulnerabilidade. Ele não se mostra forte, poderoso, ele se mostra vulnerável e mostra uma dependência completa de Deus para encontrar consolo e orientação. E a profundidade do desespero do salmista é revelada quando ele compartilha como se sente perdido e sem direção, com o espírito desanimado. No entanto, ele reconhece que Deus conhece o caminho que ele deve seguir. Mesmo quando as armadilhas estão escondidas em sua jornada, sinalizando uma confiança subjacente na orientação e proteção divinas, apesar das circunstâncias. O sentimento de isolamento do salmista é palpável quando ele observa que ninguém parece se preocupar com ele. Parece que ninguém está dando a mínima para o que ele está sofrendo, ou oferecer um refúgio seguro. E essa expressão de solidão e desamparo destaca a gravidade da sua situação, onde ele se vê sem apoio humano, voltando-se inteiramente para Deus em busca de ajuda. Reafirmando sua fé, o salmista declara a Deus como seu único refúgio e possessão de terra, ou melhor, na terra dos viventes. Um testemunho de sua total dependência de Deus como fonte de sua segurança e bem-estar. E essa declaração reforça a ideia de que, na ausência da ajuda humana, quando ninguém mais estende a mão para você, a presença e o cuidado de Deus são suficientes para te sustentar e te proteger. Amém. O clamor por libertação é intensificado pela confissão de sua fraqueza diante dos perseguidores. Ele diz que os perseguidores são mais fortes do que ele, no versículo 6. E aqui o salmista implora por intervenção divina, pedindo que Deus o livre dos seus opressores e o resgate de sua aflição. E esse pedido reflete uma conscientização de suas próprias limitações e uma confiança inabalável no poder de Deus para salvar. E o salmo é concluído com uma promessa de gratidão e adoração, antecipando a libertação divina. O salmista promete louvar o nome de Deus e fala de um tempo quando os justos se reunirão ao seu redor, celebrando a bondade do Senhor manifestada em sua vida. E essa visão de comunhão e reconhecimento da bondade de Deus serve como um lembrete poderoso da esperança e da redenção que aguardam aqueles que depositam a sua confiança em Deus,
mesmo em meio às mais profundas angústias. Assim, meus irmãos, o Salmo 142 é uma expressão íntima da busca humana por Deus em meio ao desespero e ao isolamento. Ele revela a profundidade da fé do salmista em Deus como seu refúgio e salvador, um testemunho da crença de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mesmo diante de perseguições, de lutas, de doenças, de dificuldades, a presença de Deus oferece luz, orientação e uma promessa de libertação. Amém. E nessa mensagem, meus amados, nós dividiremos o Salmo 142 em 3 partes e veremos como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas. A primeira parte está nos versículos 1 e 2. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta. A primeira parte fala do clamor desesperado ao Senhor. O Salmo 142 começa com um clamor sincero e desesperado de Davi ao Senhor. Ele expressa sua angústia, derramando seu coração diante de Deus. Davi reconhece que só Deus pode ouvir as suas palavras e atender às suas necessidades. Ele não teme compartilhar seus sentimentos mais profundos com o Senhor, sabendo que Ele é o único que pode oferecer um verdadeiro socorro. Aí eu pergunto, você tem se derramado diante do Senhor? Tem aberto o seu coração e assim, sem esconder os seus sentimentos, e fala diretamente com o Senhor, clama, como diz ele, ao Senhor ergo a minha voz. Outra versão diz, ao Senhor elevo a minha voz. Ele não estava só em pensamentos, ele estava falando e alto com Deus. Quantas vezes nos encontramos em situações difíceis, onde parecemos cercados de problemas e adversidades? Assim como Davi, podemos aprender a levar nossas vozes a Deus, mesmo quando parece que estamos em cavernas escuras da vida. Deus está sempre pronto para nos ouvir e responder ao nosso clamor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, pronto para nos ajudar em todos os momentos de nossa vida. O salmista diz nos versículos 1 e 2, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. A oração de Davi poderia ter sido silenciosa. Deus ouve, porque Ele sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Poderia ser apenas uma expressão do coração claramente visível para Deus, mas ele clamou e suplicou em alta voz e ainda registrou para os outros o conteúdo da sua oração, que ele estava intimamente falando com Deus. Do coração da caverna, Davi se abriu com Deus e comunicou sobre as suas angústias. Na segunda parte, versículos 3 a 6, fala da confiança na soberania de Deus. No Salmo 142, Davi expressa sua confiança na soberania de Deus, mesmo quando se sente fraco, desanimado, desamparado, achando que ninguém está dando mais atenção a ele, ninguém está vendo os seus problemas, ninguém está sofrendo com as suas lutas. Ele reconhece que Deus é o seu refúgio e porção na terra dos viventes. Davi sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação parece sombria. Ele coloca a sua esperança em Deus, confiando que Deus é quem vai cuidar dele e é Deus que vai frustrar os planos dos seus inimigos. Assim é na nossa vida. Se colocarmos a confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, Ele vai cuidar de nós e vai frustrar os planos dos nossos inimigos. Amém. Assim, meus amados, nós podemos confiar na soberania de Deus em nossas próprias vidas.
Quando enfrentamos dificuldades e oposições, podemos lembrar que Deus está no comando de tudo. Ele conhece nossas lutas e prometeu nunca nos abandonar. Em vez de nos desesperarmos, arrancarmos os cabelos, sairmos por aí sem direção, nós podemos depositar nossa fé em Deus, que tem o poder de mudar qualquer circunstância, reverter qualquer diagnóstico, mudar qualquer decisão e nos guiar em segurança. Amém. Aí o salmista diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Versículo 3. Quando tudo vai bem e achamos que temos o controle das nossas próprias circunstâncias, é fácil afirmar a nossa confiança em Deus. É fácil vir à igreja, adorar a Deus, é fácil orar, é fácil ler a palavra. Mas quando estamos sozinhos, isolados, esquecidos, fechados em lugares que parecem não ter saídas, aí eu pergunto: conseguimos orar com confiança ao Senhor? Não é fácil. É uma coisa confiar em Deus quando andamos em ruas bem iluminadas que nós mesmos escolhemos. É outra confiar nele quando não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. É fácil confiar em Deus quando temos controle sobre tudo. Quando tudo na vida vai bem. Mas quando as lutas chegam, quando a tribulação aparece, quando a doença é diagnosticada, quando a situação se reverte, temos confiado em Deus? Davi estava literalmente dentro de uma caverna. Talvez ele estivesse até rastejando no chão para se esconder de seus perseguidores. Ele não sabia o que vinha pela frente, mas Deus sabia. E Davi achou conforto em Deus. Aleluia. Aí ele continua, no versículo 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ou seja, estou completamente abandonado. Não tenho mais ninguém. Não posso contar com mais ninguém. Pouco tempo antes, Davi contava com o apoio de uma boa parte do povo de Israel, dos sacerdotes, da sua esposa, que era filha do rei que estava perseguindo ele. Contava também com o apoio do seu melhor amigo, que também era filho do rei. Agora ele estava tentando sobreviver sem saber como, dentro de uma caverna, escondido. É muito bom quando temos família, amigos, irmãos espirituais para nos ajudar. Mas a falta e as falhas das outras pessoas nunca justificam nosso afastamento de Deus. Não é porque alguém falhou, porque alguém faltou, porque alguém não deu apoio, que vai justificar o nosso afastamento de Deus. Muita gente fica depressiva quando as pessoas ao redor não lhe dão a devida atenção, nem escutam as suas queixas. Muitas vezes a sensação de solidão é pior do que a própria solidão. Davi teria todas as razões para se sentir assim, já que as pessoas que precisavam ouvir da sua boca sobre sua inocência não queriam ouvi-lo. Entretanto, ele recorre a alguém que certamente ouvia sua voz com clareza e atenção. Ele disse, versículo 1, com a minha voz suplico ao Senhor. Ele sabia que Deus ouviria. Mesmo que as pessoas não quisessem ouvir, não dessem mais atenção a ele, Deus está pronto para nos ouvir. Amém. Aí no versículo 5, o salmista diz, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio,
o meu quinhão na terra dos viventes. Mesmo quando nos sentimos decepcionados com os outros seres humanos, Deus é fiel. Mesmo quando nós somos esquecidos, caluniados e injustiçados, Deus é fiel. Mesmo quando não temos apoio de ninguém, Deus continua fiel. Davi não se esqueceu disso. Achou refúgio em Deus. Tu és o meu refúgio, Senhor. A palavra quinhão significa parte ou parcela, às vezes usada da porção da herança que pertencia a uma pessoa. Davi não precisava de coisas nessa terra, pois sua porção era o próprio Senhor. Ele não queria coisas materiais, ele queria Deus na sua vida. Davi não precisava dessas coisas. E o ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, se baseia claramente nesses ensinamentos bíblicos. Eu prefiro ter o pouco, mas ter paz, Deus presente, do que ter muito sem a presença de Deus. Melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação, diz Provérbios 15, 16. Quando Davi orou do fundo da caverna, ele estava em uma posição melhor do que a segurança do rei lá no palácio. Por quê? Porque Davi estava com Deus. Então, o rei estava ali tranquilo no palácio, com seus seguranças, com todo o seu conforto, mas Davi, no meio da caverna, se escondendo, estava numa situação melhor do que o rei. Aí ele diz no versículo 6, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Olha ele revelando a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Admitir a força dos adversários não é sinal de fraqueza. Davi não subestimava o poder dos seus perseguidores, nem se gabava da sua própria força. Até aí ele foi igual aos espiões covardes que se viam como gafanhotos diante dos gigantes de Canaã, que está lá em Números 13, 33. Até aí ele se via igual. A partir daí, a diferença é que Davi reconhecia a grandeza de Deus e confiou no Senhor para dar o livramento. Os israelitas olharam para os gigantes, mas não conseguiram enxergar Deus. Davi sabia da força e do poder dos seus inimigos, dos seus adversários, mas ele reconhecia a grandeza de Deus e que ele era o único que poderia livrá-lo daquela situação. E a terceira e última parte é o versículo 7, que fala da gratidão pela libertação de Deus. O Salmo 142 termina com uma nota de gratidão. Davi expressa seu louvor e alegria por Deus ter libertado sua alma das prisões do inimigo. Ele reconhece que é Deus quem fez o bem e lhe concede a liberdade que tanto ansiava. Davi reconhece que somente Deus é digno de toda honra e louvor. E assim como Davi, podemos encontrar motivo para agradecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus, mesmo em meio às lutas. Nós temos motivos para agradecer, mesmo quando somos perseguidos. Temos motivos para louvar o Senhor quando somos injustiçados. Quando Ele nos liberta das garras do inimigo, quando nos dá paz e vitória, nós podemos expressar nossa gratidão com os corações cheios de louvor. Deus merece toda a glória por sua fidelidade e bondade em nossas vidas. Tira a minha alma do cárcere, diz o salmista, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. A verdadeira adoração e as grandes orações nas Escrituras refletem o mesmo foco. Quem era o foco de Davi? Deus.
Davi não procurou livramento por motivos egoístas, mas para poder servir e honrar o Senhor, incentivando os outros a glorificarem a Deus. Afirmar confiança em Deus do topo da montanha é muito fácil. Afirmar confiança em Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Afirmar confiança em Deus quando não temos inimigos nos perseguindo é fácil. Agora, confiar realmente em Deus, quando estamos no fundo de uma caverna, demonstra a verdadeira fé que temos no Senhor. Davi nos deixou um excelente exemplo nesse salmo. Muitos crentes, hoje em dia, vivem desesperados e depressivos. Nunca vi tanto crente em depressão. Eu falei em depressão domingo, no sermão. Certa vez eu estive naquela clínica aqui, de frente à Ferreira Costa, e o que tinha de gente ali sendo tratado, cantando louvores e pregando a palavra, não é brincadeira. Crentes sendo tratados por distúrbios mentais, porque não suportam a pressão. Agora não suportam a pressão porque tiram o foco de Deus. O foco de Davi sempre foi Deus. Tanto que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas o foco dele era Deus. E ele se desviou e deixou, porque ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Muitas vezes, essas pessoas estão desesperadas e depressivas por razões egoístas, orgulhosas, mesquinhas e de incrível falta de contentamento e gratidão a Deus. Deus tem dado, tem feito, realizado e as pessoas nem agradecem. Mas em outras, tudo se deve à dureza dessa vida e aos ataques dos inimigos dos servos do Senhor. Infelizmente, enquanto consultórios se enchem de crentes sem esperança, poucos olhos se voltam para as verdades de Deus em sua palavra e para o amor e a comunhão que há por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem dera os crentes confiassem e buscassem mais a Deus. Ah, mas a situação está difícil, olha, não tem mais jeito, não sei o que fazer. Busca a Deus. É Deus quem refaz, é Deus quem transforma, é Deus quem restaura, é Deus quem liberta, é Deus quem dá a salvação. Busque a Deus. Quem dera mantivessem vivos seus objetivos e responsabilidades no corpo de Cristo. Seu desânimo se esmigalharia em centenas de pedaços, igual vidro temperado, quando quebra fica cheio de pedacinho. E concluindo, meus amados, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você estiver passando por um problema maior do que você possa enfrentar, não espere a ajuda de pessoas para te socorrer, a não ser que seja um caso específico de ajuda médica especializada, mas busque também a ajuda de Deus em oração. Em situações de dificuldades, de doenças físicas, doenças na alma, busque ajuda médica, mas também busque a ajuda do Criador. Quando você se encontrar angustiado, angustiada, triste, desesperado, sem esperança, busque a presença de Deus como Davi buscou. Deus está pronto para te ajudar sempre. Deus está pronto sempre para ouvir o teu clamor. Aí eu pergunto, problemas diversos sitiaram você? Fizeram cerco?
te colocaram preso como se estivesse numa caverna. Teu coração está exausto, cansado de tanta angústia, de tanta dor, de tantos problemas que surgem. A tua alma se sente como se estivesse na escuridão de uma caverna. Então preste atenção no que eu tenho a te dizer nesta noite. Primeiro, aprenda com Davi. Faça como Paulo. Leve sua mente e seu coração cativos a Jesus Cristo. Leve a Ele em oração as suas preocupações. Clame a Deus e reflita no amor dele revelado na cruz por você. Refugie-se em Deus. Segundo lugar, busque a glória de Deus. Não busque apenas um alívio para aquela situação. Como Deus poderá ser glorificado através desse problema? Essa é uma pergunta interessante a se fazer. Como Deus poderá ser glorificado através dessa luta que eu estou vivendo? Como Deus poderá ser glorificado através dessa perseguição, dessa tribulação, dessa dor que eu estou sentindo? O que essa situação vai me ensinar sobre Deus? De que maneira a bondade e o cuidado de Deus se expressam através dessa situação que eu estou vivendo? Terceiro lugar, cale os seus medos com a exaltação da glória de Deus acima de tudo e de todos. Davi, ele intercala seus suspiros e clamores com a exaltação da glória de Deus. Aí ele fala de tristeza, mas glorifica o Senhor. Fala que os inimigos são poderosos, mas glorifica o Senhor. Se desespera porque está preso, mas glorifica o Senhor. Quarto lugar, decida passar a maior parte do tempo em ação de graças e louvor a Deus. Infelizmente, as pessoas decidem passar a maior parte do tempo pensando besteira, pensando no que não presta, pensando na derrota. Passe a maior parte do seu tempo em ação de graças e em louvor a Deus. Se não conseguir fazê-lo com a alegria que deveria, feliz da vida cantando ao Senhor, faça da forma que você conseguir, com lágrimas nos olhos, com a voz engasgada, mas clame ao Senhor, louve ao seu Deus. Você não tem um domínio do seu bem-estar, mas você tem um domínio da sua língua. Pare de reclamar, pare de murmurar, louve a Deus. Quinto lugar, não diga que não é capaz de agradecer e de louvar. Ah, mas eu não tenho forças, pastor. Todo homem, toda mulher, bom ou mal, pode louvar a Deus e ser grato por tudo que recebeu, fazendo isso da melhor forma possível, no lugar de deixar de fazer. Não consegue fazer da maneira certa, mas faça. Não deixe de louvar o Senhor. Não deixe de agradecer a Deus. Ah, pastor, mas não sei como é que eu vou agradecer. Agradeça do jeito que você pode fazer. Mas agradeça, louve ao Senhor. Fazer da forma que puder é o melhor caminho para ser capaz de fazer melhor. Agora, não fazer não leva a lugar nenhum. Faça da forma que puder. Daqui a um tempo você vai fazer melhor, melhor e melhor. Dar graças estimula o agradecimento no coração. Sexto lugar, por fim, crie a disciplina de estar com Deus diariamente, lendo e orando pelo fortalecimento da sua alma. Busque a sombra das asas do Senhor para se esconder até que passe o perigo, até que a luta acabe. Cante na caverna.
Nós aprendemos isso na experiência de Davi. Podemos entrar na caverna. Eu não sei qual é a caverna que você pode estar escondida. Mas nós podemos entrar na caverna. Podemos passar um tempo na caverna. Eu não sei quanto tempo você está nessa caverna. Mas nós nunca poderemos morar na caverna. Lá não é o nosso lugar de morada. O lugar de Davi não era a caverna, era o trono. Davi buscou a Deus e Deus o tirou de lá e confundiu e confirmou o que prometera a ele. A caverna foi necessária para Davi, porém não era o seu lar, nem seu futuro, e sim um lugar de passagem, um lugar passageiro. A chave está em como ele via a caverna em que ele estava. Então decida hoje, meu irmão, minha irmã, que essa caverna que você se encontra é como o tempo que Davi passou antes de reinar e levantar a sua equipe. Você pode viver o resto de sua vida nessa condição, ou você vai reinar sobre ela e tudo mais que estiver te deixando em aperto, endividado, amargurado de espírito, angustiado e descontente. O que é que você escolhe? Viver na caverna ou reinar sobre ela? Tem muita gente colocando florzinha, enfeites, adornos e decorando a tua caverna. Mas esteja pronto para sair. Não construa nos fundamentos de sua história de sofrimento, mas use cada momento difícil da sua vida como combustível para vencer os seus desafios. Eu falei que tem gente que está decorando a sua caverna, porque tem gente que quer te ver o resto da vida ali, sofrendo, escondido, sem perspectiva de vida. Mesmo que a caverna esteja decorada, você vai ter que se levantar e dizer: tchau, caverna, eu não pertenço mais a este lugar, porque Deus me tirou daqui e está me colocando no lugar de honra, em nome de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está na caverna, isto é provisório, não é o seu lugar. Você está lá apenas para aprender alguma coisa e aprofundar a sua comunhão com Deus. E eu quero terminar a minha palavra nesta noite com o texto de 1 aos Coríntios 10, 13. Quando Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é o quê? Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, podemos até estar na caverna, mas nunca estaremos desamparados, porque Deus sempre estará conosco. Amém. O Salmo 142 nos ensina valiosas lições sobre confiar em Deus em meio às adversidades. Podemos aprender com Davi a clamar a Deus em desespero, confiar em sua soberania e expressar gratidão por sua libertação. Não importa, meu irmão, minha irmã, quão escura seja a caverna em que nos encontramos, Deus é o nosso refúgio e socorro presente em todos os momentos. Então, meus amados, que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, buscando a Deus em meio às angústias, em meio às lutas, confiando em sua soberania e expressando gratidão por suas obras. Que o exemplo de Davi nos inspire a confiar em Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos guiar em direção à vitória. Amém. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido,
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, porque em certos momentos da nossa vida nós já estivemos ou até estamos numa caverna. O problema é que muitas vezes achamos o lugar aconchegante. Nos escondemos, não estamos na presença dos inimigos, mas também não estamos na presença dos amigos. Até gostamos do isolamento, mas chega o momento em que estar isolado começa a nos incomodar. E a tua palavra nos mostrou que a única maneira de sairmos desse isolamento é suplicando a Deus, elevando a nossa voz ao Senhor, e o Senhor nos libertará de toda a caverna que nós estivermos. Não importa qual seja essa caverna, física, espiritual, se é alguém que nos persegue, se é uma dificuldade financeira, se é uma doença, se são os problemas do dia a dia, se são relacionamentos, não interessa. Quando clamamos ao Senhor, tudo é restaurado, tudo volta ao lugar. Assim, ó Deus, nós sairemos daqui esta noite, ó Pai, transformados, sabendo que essa caverna é lugar de passagem, não é lugar de morada. E em nome de Jesus, sairemos fortalecidos, clamando ao Senhor, na certeza de que o Senhor já nos deu direção e já tomou providências para a nossa vitória. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.